Fique agora com a entrevista e o tema, a propósito da Páscoa. Olá, que bom que estamos juntos. Começa agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo. O nosso entrevistado de hoje, companheiro, o nosso querido Marcelo Garcia Colling, que dispensa a apresentação. Aliás, Marcelo, quem quiser conhecer o seu currículo, pode acessar o nosso site, avidaemfoco.com.br, no menuzinho da direita, sobre o programa. Ali você tem a ficha. A ficha do Marcelo, a ficha do Márcio, do Carlos Augusto, do Daniel e tantos outros. Seja bem-vindo, Marcelo. Satisfação mais uma vez. Poder estar aqui de novo. Então, nós estamos hoje, tratando da Páscoa. Aproximamos-nos dessa data e, a propósito exatamente dessa data, o Marcelo disse que vai surpreender hoje com alguns temas. Isso mesmo. Fala um pouquinho, Marcelo, da surpresa que você preparou. A nossa ideia hoje é tentar fugir um pouco daquela visão, às vezes, um pouco de ficar criticando se consome ovo, não consome ovo, ficar focando muito no sofrimento de Jesus, aquele caminho do martírio que ele teve, essas coisas. Então, aconteceram alguns eventos muito interessantes logo antes de Jesus ser entregue aos seus verdugos e logo depois da crucificação e da consumação da sua morte. O que é verdugo, Marcelo? Verdugo, aqueles que vieram infligir sofrimento a Jesus, Carrascos, os que vieram para fazer toda aquela tortura tão retratada nos filmes, que deixa a gente às vezes com uma impressão negativa até desse momento da Páscoa. E tem vários ensinamentos interessantes para a gente aproveitar no nosso dia a dia que estão relacionados a esse grande evento Páscoa. Então nós vamos pensar algumas coisas que aconteceram logo antes da Páscoa, na famosa Santa Ceia. Por exemplo, aquela história, por que Jesus lavou o pé dos apóstolos? E por que Jesus criticou Pedro por não deixar que Jesus lavasse os seus pés? Pedro fez isso, Pedro criticou, nós já vamos falar sobre isso. Vamos pensar também a respeito de por que Jesus apresenta um novo mandamento. Jesus chega naquele momento e diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E as pessoas pensam, mas Jesus já tinha falado que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O que tem de novo nesse mandamento? E ainda aquela coisa que parece muito simples, fazer isso em minha memória, e ele parte o pão. Por que ele colocou isso como uma coisa tão importante para a memória dele? E como é que Jesus faz o caminho dos resgates, depois que ele finalmente expira lá o seu corpo físico na cruz? Então nós vamos aproveitar esse livro, Caminho, Verdade e Vida, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, que traz o espírito mentor dele, Emmanuel, trabalha conosco nessa obra vários trechos do Evangelho. E aqui ele trabalha 3 trechos que nós vamos usar do dia de hoje que estão relacionados à Santa Ceia e a esses eventos que eu comentei. Você ficou intrigado com a questão de Pedro, Eu fiquei intrigado com a questão de Pedro, também fiquei intrigado com essa obra. Ouvi falar que ela faz parte de uma série e que Emmanuel faz comentários, Ele busca textos e faz comentários assim de uma forma sintética, profunda, dá visões que normalmente a gente não percebe, Ele enxerga coisas que a gente não enxerga. Emmanuel é um dos maiores comentadores do Evangelho. E aqui ele aproveita um versículo ou uma fração de um versículo para explicar para nós o que quer dizer aquilo. E daí a gente vai conseguindo, os espíritas, entender um pouco da grandeza que é o Evangelho de Jesus mesmo, como cada frase, cada colocação, cada momento traz muitas coisas para nós. E é isso que nós vamos pensar hoje um pouquinho nessas frases. Agora você selecionou alguns temas que eu vi ali, o lava-pés, Pedro. São eventos que aconteceram ali, próximos da Páscoa. Páscoa, uma festa eminentemente judaica, da cultura judaica. E algumas coisas que aconteceram logo depois. Então, todas giram em torno da Páscoa. Nós estamos na Páscoa, Então vamos lá, Marcelo. Comece falando dessa situação de Pedro, que recusou que Jesus lavasse seus pés, Então veja, Jesus, durante aquela cerimônia da Santa Ceia, essa cerimônia toma um espaço considerável no Evangelho de João. Então foi uma coisa que marcou muito o jovem João, vendo aquelas coisas acontecendo, porque ela teve um calor emocional muito forte, aquela história, um vai me trair, e todas essas questões, então ficou muito vivo na mensagem dos evangelistas. E o que acontece? Em determinado momento, Jesus toma de uma bacia e vai lavando os pés de um a um. Até aí tudo bem, é fácil da gente entender. Nós temos o governador do planeta, governador espiritual do planeta, mostrando que todos devemos ser humildes. Esse é um símbolo muito fácil de se entender. Agora, o que é intrigante é que quando ele vai lavando o pé de um por um e chega na vez de Pedro, Pedro diz assim, não, você não vai lavar meu pé.
Até aí tudo bem. Pedro dizia, como é que o governador espiritual do planeta vai lavar o meu pé? Agora, o que a gente não entende é a resposta de Jesus. Jesus disse assim, se você não deixar que eu lave o teu pé, tu não tens parte comigo. Mas como assim? Se a gente para pensar de uma maneira muito superficial, a gente vai dizer, o que Jesus está querendo dizer com isso? Se você não deixar o seu humilde, eu não quero saber mais de você? Não parece uma coisa muito lógica. Então, por isso que eu me servi da obra de Emmanuel para tentar entender. Porque, numa primeira análise, parece que Jesus é Está ressentido. sendo orgulhoso, né? Naquele, ó, se você não deixar eu fazer a minha humildade aqui, é uma contradição. Então, no capítulo 5 já, desse livro, intitulado Bases, Emmanuel trabalha justamente esse versículo. E dele vai dar várias pistas que constituem um raciocínio para nós. Então, primeiro, Emmanuel explica para nós assim, que até hoje, Jesus está lavando os nossos pés através das águas lustrais do Evangelho. Então, ele já deu para nós um primeiro conceito aí. Esse banho que a gente recebe é um banho de conhecimentos, é um banho de verdade, é um banho daquilo que o Evangelho vai nos trazer. Então, se eu estou lavando com a pureza do Evangelho, eu estou tirando sujidades que tem a ver com a minha vida mundana, com o meu dia a dia, e tentando purificá-las através do Evangelho. Depois, Emmanuel lança para nós uma nova intertextualidade, ele liga com outro texto, que é que ele diz assim, se nós precisamos de uma roupa nupcial para entrar para o baile, então ele está fazendo lá a menção ao festim das bodas e a importância de que nós tenhamos um traje para entrar no reino de Deus. Ele diz, nós também, para entrarmos nesse terreno, precisamos estar com os pés limpos. E daí ele vai fechar a ideia falando de que as nossas bases têm que estar purificadas. Então eu fui tentando juntar esses pensamentos de Emmanuel na minha cabeça e eu gosto de pensar da seguinte maneira. Emmanuel está falando para nós que na base estão os princípios. Nós precisamos deixar que o Evangelho transforme os nossos princípios, que vá lá no mais fundo de nós mesmos, aquilo que guia as nossas ações, para que nós possamos nos candidatar ao reino de Deus. Então, quando Jesus chega para Simão, ó Simão, eu preciso que você se permita purificar, Simão entendeu a mensagem, porque a resposta de Simão é esclarecedora. Ele diz assim, então eu quero que o Senhor não só lave os meus pés, como que o Senhor também lave as minhas mãos e lave a minha cabeça. E eu livremente interpretei da seguinte maneira essa passagem. O que representa as mãos, senão a nossa ação? Então eu quero transformar as minhas bases através do Evangelho. Mas eu também preciso transformar as minhas atitudes e os meus próprios pensamentos e sentimentos. Então eu quero que você lave a minha cabeça, as minhas mãos e os meus pés, Jesus. Então Simão se entrega. Simão entendeu o que quis dizer. Não era só uma demonstração de humildade ou de orgulho, qualquer coisa assim. Era a transformação das nossas bases. Jesus disse, eu vim transformar porque onde andam os seus pés, lá vai sua cabeça, lá vão os seus braços. Então preciso que você me permita deixar te lavar. Ok, Marcelo, ótimo. Nós temos um breve intervalo e mais questões para fazer em torno, né, desses eventos aí que antecederam e que depois sucederam a Páscoa dos judeus. Fique conosco, a gente já volta no intervalo. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema A Propósito da Páscoa. Ok, Renata, muito obrigado. Estamos de volta. Que bom, Marcelo, que nós já estamos de volta. Então foram aí 4 eventos. Você falou, né, do lava-pés e também da partilha do pão, né? Faço isso ou fazer isso em memória de mim, né? Jesus diz. Quais são as considerações em torno dessa passagem? Resgate essa passagem. Isso. Então, há todo um ensinamento, uma reflexão teológica a respeito da importância do corpo do Cristo, do sangue do Cristo, mas Emmanuel, daí não nesse livro, mas em outro do livro dessa série Fonte Viva, que você até tinha comentado no começo, né? Sim, ele faz parte de uma série intitulada Fonte Viva porque é o nome de um dos outros livros da série. Ele vai tratar da partilha, quando ele diz fazer isso em meu nome. E Emmanuel nos lembra que essa coisa de partir pão e vinho era partir o que eles tinham de melhor. Porque o pão e vinho era reservado para grandes cerimônias. Porque a gente pensa hoje, o pãozinho de todo dia lá em casa. Mas aquele pão era um pão muito especial. Era o pão que era preparado para a cerimônia da Páscoa. Estava chegando a Páscoa. E o que Jesus faz? Ele pega o pão que era para a Páscoa
e diz, vamos repartir esse pão hoje. Não vamos guardar esse pão para o dia de amanhã, porque eu não vou ter dia de amanhã com vocês. Então vamos repartir esse pão hoje, vamos pegar esse vinho e vamos beber dele hoje. Então Jesus estava partilhando aquilo que ele tinha de mais valioso. Então ele dizia, quando nós queremos nos lembrar de Jesus, nós temos que ir àqueles que convivem conosco, ao nosso próximo, e entregar aquilo que nós temos de melhor. E o pão também tem muito esse simbolismo de entregar algo de material, enquanto o vinho algo de espiritual para as pessoas. Então nós temos que nos dar integralmente aquilo que nós temos de melhor. Então, fugindo daquela discussão que é válida a respeito se representava o corpo, não representava o corpo, o que isso quer dizer, ele está dizendo que nós devemos dar o que nós temos de melhor e dar integralmente. Aquela é a mensagem que ficou para os apóstolos e para nós, que somos os seguidores nos dias de hoje. Inclusive materialmente, é isso? Material porque me parece que a doação implica também colocar a mão no bolso, às vezes, né? Implica se integrar materialmente. Então, você tem que fazer uma entrega integrativa, né? Você se dá totalmente e se junta ao outro, se encontra com o outro naquele momento. E aqueles que estavam com ele compreenderam esse simbolismo, né? Compreenderam, e daí ele já emendou isso na ideia do novo mandamento. Aí que facilita a nossa compreensão, porque um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por que novo? Por que novo? Então eu também não entendia isso, claro, fui lá resgatar em Emmanuel essa ideia. Então no penúltimo capítulo dessa obra, Caminho, Verdade e Vida, ele trabalha esse versículo. E ele diz que realmente para uma leitura apressada, você pensar na chamada regra áurea, amai o vosso próximo e amai a Deus sobre todas as coisas, podia parecer a mesma coisa, mas amor, e a gente mistura amor sempre dentro de um mesmo balaio muitas vezes. E ele diz, mas o que tem de especial? Primeiro, ele estava falando a comunidade cristã. Então ele dizia assim, aquele primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse é o dever do cristão diante do mundo. Então nós temos que amar no mundo sem esperar retribuição. É amar a Deus e amar o próximo incondicionalmente. Mas ele dizia que na nossa intimidade da comunidade próxima de nós, então no nosso lar, no nosso pequeno grupo de trabalho, por isso eu me considero uma pessoa muito privilegiada por poder participar de uma instituição religiosa. No meu caso é um centro espírita, mas eu imagino que todo mundo que participa de uma instituição religiosa deve sentir isso. Poder estar entre amigos, entre pessoas que pensam como você, que querem o bem como você, que estão preocupadas com o teu bem, é um grande privilégio. E Jesus dizia, nessas comunidades que se dizem cristãs, tem que haver essa entrega recíproca. Então lá tem que haver espaço para amar e para ser amado, para ajudar e para ser grato pela ajuda. E às vezes a gente, naquela preocupação em fazer, se esquece de agradecer o outro, de destacar o que o outro tem de bom. E Emmanuel está dizendo aqui que Jesus está nos fazendo um convite permanente a que a gente dê um retorno positivo para o outro, dê um toque positivo, tenha uma palavra de estímulo para aquele que está do nosso lado, tentando fazer o nosso bem, às vezes de uma maneira ainda muito atrapalhada, sem se entender bem. Então há que acontecer reciprocidade no amor dentro das comunidades, porque daí a gente vai treinando nesse amor recíproco, esse amor incondicional que devemos ter diante do mundo. Então é um grande presente de Deus poder ter pessoas que nos amam próximas de nós, nos apoiando. Então essa era a recomendação de Jesus. Vocês amem-se reciprocamente, amai-vos uns aos outros do mesmo modo que eu vos amei. E você também falou, Marcelo, agora, né, a última abordagem, nesses minutos finais, dos resgates que Jesus fez, né? Exatamente. Então, o que acontece? Logo depois que Jesus expira na cruz, é levado, enterrado, acontecem algumas coisas que também trazem mensagens para nós nos dias de hoje. Primeiro, o fato curiosíssimo de Jesus aparecer a Maria de Magdala e a outra Maria, diz no Evangelho, uma outra Maria que estava por ali, e depois só aos apóstolos. Por que Jesus não apareceu numa praça pública? Por que ele não foi lá no alto do monte e disse, pessoal, estou aqui de volta? Então, Emmanuel de novo trabalha aqui, capítulo 134 desse livro, dizendo para nós que Jesus estava mostrando aquele cuidado que a gente deve ter, que o trabalho cristão é o trabalho do miúdo, do pequeno, de coração a coração. Essa busca de aparecer para todos, essa busca da projeção social, sempre está associada a desvirtuamentos e vaidades. Então Jesus mesmo disse assim, vamos lá nos pequenos grupos, porque é lá que a mensagem cristã vai estar sempre viva. Então a mensagem cristã é uma mensagem de coração a coração. Não é uma mensagem, não pode ser impessoal e dada a uma multidão. Ela é dada a cada um em particular. Então é um carinho que é pessoal.
Então essas mensagens muito genéricas vão se distanciando do exemplo que Cristo nos deu. Nós temos que trabalhar o sentimento cristão um a um. Agora, o outro detalhe que eu queria trazer a propósito da Páscoa, lembrando disso, é que tem uma coisa que eu acho terrível nas comemorações da Páscoa, que é a tal da ideia da malhação do Judas. Se eu tendo a ser preciosista com alguma coisa, eu digo assim, não faça a malhação do Judas. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu participava. Ia lá, essa é uma promoção de ódio. Por que eu estou falando disso e lembrando do que os Espíritos nos dizem a respeito? Humberto de Campos, no livro chamado No Roteiro de Jesus, uma coletânea de mensagens a respeito da vida de Jesus, diz para nós que no momento em que Jesus expirava na cruz, voltava ao mundo espiritual, uma corte de anjos, de espíritos de altíssimo grau, claro, todos abaixo de Jesus, mas de altíssimo grau, vieram ao seu encontro, e um se adiantou e perguntou, e aí Jesus, o que você precisa como uma primeira coisa? Ele falou, busque Judas. Judas tinha se suicidado, e Judas precisava ser resgatado. Judas está sofrendo, vá lá oferecer algum auxílio a Judas, porque Judas tinha matado o seu corpo, mas espiritualmente estava vivo. E Jesus, que também tinha tido o seu corpo morto, também estava vivo. E disse, vá lá ajudar a Judas. Jesus mesmo, a primeira preocupação dele foi com quem? Com Judas. Jesus não olhava Judas como um traidor, uma pessoa ruim, ele foi lá resgatar o traidor. Depois, Jesus vai lá resgatar Simão Pedro. Lembra daquele processo todo da negação, né, que tinha acontecido? E Jesus já tinha falado na Santa Ceia, você vai me negar? Não vou. Vai sim, não vou. E depois ele nega. Vai buscar Simão Pedro. Simão Pedro, tu me amas? Amo sim, Jesus. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Amo sim, Jesus. Simão Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pede a Simão Pedro que reafirme o seu amor para resgatar as 3 vezes que o tinha negado. Olha a benevolência de Jesus indo resgatar, dizendo assim, Pedro, eu te perdoo. Preciso que você se perdoe. Reafirme o seu amor aqui na minha frente. Então, Jesus vai fazer o resgate dos apóstolos que aparentemente deram as costas ou mesmo traíram. E essa eu acho que é a mensagem mais bonita da Páscoa. Marcelo, muito obrigado, Marcelo. Uma visão aí diferente, espiritualizada desse evento da Páscoa. Fique conosco. O programa ainda continua e a nossa gratidão por você ter acompanhado a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Marcelo, muito obrigado.